Os meninos choram muito assim com fome, aí pede, a gente não tem. A gente fica pensando e a cabeça da gente dói. Tem vezes que a gente janta, mas não almoça, não tem? Que é a falta de dinheiro. Nos últimos 3 anos, 5.382.500 brasileiros enfrentaram uma realidade que ameaça a própria existência. Não tiveram o que comer. Domingo a gente não tinha nem nada o que comer, porque eu tô desempregada, tá muito difícil. Eu tô catando latinha, mas a gente não dá. E eu não tenho, assim, a ajuda de muita gente pra me ajudar. Então, domingo a gente não tinha mesmo nada. Aí tá difícil. Esses números têm rosto e têm nome. É gente como a Joseana, que abriu o nosso episódio, a Janete, que você acabou de ouvir, e a Margarete. Fome é um sentimento de dor, né? Tristeza, de impotência. Ainda mais quem tem filhos, né? Como eu tenho filhas pequenas, a fome é muito ruim, muito triste. Em termos proporcionais, a fome atingiu menos de 2,5% da população brasileira. Esse percentual é o limite que a ONU estabelece para retirar ou para incluir um país no mapa da fome. A primeira vez que o Brasil saiu do mapa da fome foi em 2014, mas voltou no triênio 2019 a 2021. O cálculo é feito por triênios e a melhora reflete a média de 2022, o último ano do governo Bolsonaro, e 2023 e 2024, durante o governo Lula. No mundo todo, no ano passado, 673 milhões de pessoas passaram fome. O risco de subnutrição foi de 8,2%. No Brasil, essa melhora tem várias explicações. Para o diretor da FGV Social, Marcelo Neri, além dos programas de distribuição de renda, a queda no desemprego e também o aumento das contratações com carteira assinada foram fundamentais para tirar o país dessa insegurança alimentar severa. Houve um crescimento do mercado de trabalho, a recuperação de programas sociais como Bolsa Família e ações específicas de segurança alimentar, como o aumento da verba de merenda escolar, a volta do Conselho de Segurança Alimentar, uma série de ações. Apesar dos avanços, ainda há um longo caminho. A meta global é zerar a fome até 2030. E ainda precisamos diminuir a quantidade de pessoas que têm alimento hoje, mas que não sabem se terão amanhã. O país ainda tem 35 milhões de brasileiros com dificuldades para se alimentar. É o que a ONU chama de insegurança alimentar, quando a falta de recursos força as pessoas a reduzir a qualidade ou a quantidade dos alimentos e, nos casos mais graves, a ficar sem comer por até um dia ou mais. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto, hoje com Alan Severiano, é: o Brasil fora do mapa da fome. Como o país conseguiu tirar quase 5 milhões de pessoas da situação de fome crônica e o tamanho do desafio que a gente ainda tem pela frente. Eu converso com Ana Maria Segal, pesquisadora do Grupo de Monitoramento da Rede Pensan e da Fiocruz de Brasília, e com Rodrigo Kiko Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania, a maior organização de combate à fome no Brasil. Quarta-feira, 30 de julho. Ana, bem-vinda ao assunto. Para começar, eu queria te perguntar o seguinte: qual a diferença entre fome e insegurança alimentar? A insegurança alimentar é uma condição de dificuldade, né, ou de falta de acesso aos alimentos que tem níveis diferentes de gravidade, né? Então, nós temos uma classificação de insegurança alimentar leve, quando as pessoas ou as famílias se sentem ameaçadas de não conseguir alimentos para casa e começam a modificar a qualidade da dieta, restringindo alguns alimentos que são mais onerosos para garantir alimento suficiente na casa. Por exemplo, as pessoas excluem inicialmente a carne, né, que é mais cara, depois frutas e verduras. Na verdade, a primeira restrição é frutas e verduras, depois as carnes, depois os laticínios, né? E as pessoas vão se organizando para manter a quantidade suficiente de alimentos. Então, é uma situação ainda considerada
leve, né? As pessoas têm condições de manejar a sua dieta de forma a não sentir restrição alimentar quantitativa. Depois passa para uma segunda fase, que aí sim começa a ter restrição quantitativa, que geralmente atinge os adultos da família, no sentido de buscar proteger a alimentação das crianças. Essa a gente chama de insegurança alimentar moderada. E depois, quando todas as estratégias da família se mostram insuficientes, aí sim a restrição alimentar ou a insuficiência de alimentos atinge todos da família, incluindo as crianças. Nessa situação em que todo mundo está sujeito a uma carência alimentar importante, já é a situação de insegurança alimentar grave, que traduzindo, né, é a situação de fome nessas famílias, ou entre esses indivíduos. Para a ONU, insegurança alimentar é quando a pessoa não tem acesso regular a comida suficiente. Insegurança alimentar grave é quando as pessoas ficam frequentemente sem comer. Na pior das hipóteses, passam um dia ou mais sem comer. A fome é o ápice da insuficiência de alimentos, é o ápice da carência alimentar, é o ponto final do insucesso das pessoas e das famílias de conseguirem os alimentos para atender às suas necessidades, né? Do ponto de vista da regularidade ou da irregularidade, né, das refeições, o que é que representa a fome exatamente? A pessoa não consegue comer em quantas das refeições por dia? Existem situações em que as pessoas pulam alimentos, né? Então elas passam fome durante um período do dia, porque ou não tomam café da manhã, ou não almoçam, ou não jantam, né? Então é uma situação em que as pessoas pulam refeições, obviamente não por opção, mas por falta de condições. E situações em que as pessoas podem passar vários dias não comendo, né? Ou comendo um alimento absolutamente insuficiente, né? A fome está presente todo o tempo. De manhã não tem café da manhã, não tem nada para eles. Hoje ela ganhou um biscoito e está feliz. Ela está feliz aqui, porque a doação, né? Carla não conseguiu mais trabalho como faxineira depois que engravidou. Hoje vende o pouco que tem para completar o cardápio. Feijão, arroz e a salsicha que eu vendi meu fogão para eles comer, entendeu? Você vendeu seu fogão velho? Fogão velho para comprar salsicha para eles. Quanto você ganhou no fogão velho? Em R$14. É muito comum na situação de extrema pobreza a situação em que as crianças vão dormir chorando com fome. A gente, quando vai entrevistar as famílias, vocês já devem ter visto isso em reportagem que vocês fazem, que as pessoas choram porque as crianças vão dormir com fome. A fome e a má alimentação podem gerar sérios problemas de saúde e desenvolvimento em crianças e adultos. As crianças têm um período de crescimento acelerado, onde elas precisam de determinados nutrientes e determinado aporte energético. Se elas não têm isso por um curto espaço de tempo, isso vai impactar no peso delas. Isso gera, às vezes, problemas escolares, atraso, né, no desenvolvimento. Para os adultos, mesmo que eles não precisem de energia para crescer, você tem prejuízo no sistema imunológico, na forma como se enfrentam doenças. É claro que se isso ocorresse todo o tempo, durante todo o espaço de vida das pessoas, as pessoas já não estariam aqui entre nós, né? Então, é a situação extrema de falta de alimento que leva à desnutrição aguda e leva à doença e à morte. Olhando para o cenário global, Ana, o relatório da ONU diz que a fome diminuiu no mundo por 2 anos seguidos. Ainda assim, eram 673 milhões de pessoas, né, passando fome no planeta no ano passado. E a fome aumentou, segundo a ONU, em algumas regiões da África e também da Ásia. Quais são os países mais afetados? Né? Por que esse direito básico de comer não consegue avançar nessas regiões? Tem situações no Sudeste Asiático de muita pobreza em alguns países, né? Então há situações de
insuficiência de produção, de autossuficiência dos países de produzir seus alimentos e a população não tem condições de acesso aos alimentos. A África continua sendo a região com a maior parcela de sua população passando fome. 20,2%, estamos falando de mais de 300 milhões de pessoas. Na Ásia, a população em risco é de 6,7%. Só que como o continente asiático abriga uma população muito maior, estão lá quase a metade de todos os que enfrentam a fome no mundo. Estamos falando de cerca de 323 milhões de pessoas. Tanto no Sudeste Asiático quanto no continente africano existem várias situações de conflito que agravam, né, que elas estão muito relacionadas à pobreza, mas os conflitos armados, né, as guerras e mesmo conflitos étnicos, né, acabam agravando a situação, né? A gente está vendo uma situação muito grave na África, no Sudão, né, que é uma situação quase similar ao que ocorre, o que está acontecendo em Gaza. Falando em conflito, Ana, a gente tem falado sobre a situação de Gaza aqui no assunto e as cenas que vêm de lá são chocantes, né? Impossível a gente não se comover aí com as imagens de crianças, de adultos famintos, absolutamente famintos. E a ONU acaba de divulgar que 500 mil dos 2 milhões de habitantes de Gaza estão em situação de catástrofe humanitária. E diz que lá a fome atingiu a fase 5, a mais grave da classificação de segurança alimentar. Do que a gente está falando do ponto de vista do cotidiano dessas pessoas, né, com essa situação de catástrofe humanitária? Olha, a situação de Gaza, ela é até difícil de ser descrita, né? Porque é uma situação em que falta alimentos, não existe qualquer condição nem de autossuficiência, nem de abastecimento externo, por causa da pressão de Israel, né? O pior cenário possível de fome está se concretizando neste momento na faixa de Gaza. A conclusão de um grupo de especialistas apoiados pela ONU. Mesmo diante das denúncias todas e das imagens que a gente vem mostrando, Israel diz que não é bem assim. No último domingo, Israel anunciou a criação de pausas humanitárias. A suspensão dos ataques em algumas áreas da faixa de Gaza 10 horas por dia, para que mais ajuda possa chegar. A medida foi anunciada depois de muita pressão internacional diante das imagens de crianças e bebês só pele e osso, desnutridos, e de civis implorando por comida. A Agência Militar da ONU informou hoje que, apesar das novas medidas de Israel, está recebendo só metade do volume necessário de assistência humanitária para Gaza. É uma situação extremamente grave, porque além da falta de alimento, também há falta de água, né? As fontes de água naturais de Gaza foram todas destruídas, né? Algumas foram concretadas, foi uma coisa, a gente via caminhões e tratores, né, destruindo fontes de água. E o que é assustador, né, e deixa todo mundo absolutamente abismado, é que é uma situação de catástrofe humanitária imposta, né, por um Estado organizado, né? Não é um conflito entre grupos étnicos dentro de um país, né? É um Estado organizado com um exército muito forte que impõe fome e sede a uma parcela enorme da população. Então, é uma situação de catástrofe humanitária. Vamos voltar a falar da situação aqui do Brasil especificamente. O Brasil saiu de uma lista extensa, né, de países aí que estão no mapa da fome, e essa lista inclui nossos vizinhos como a Argentina, com 3,4% da população com subalimentação crônica, a Venezuela com 5,9% e países onde a fome é mais extrema, né, como a Somália, onde a situação atinge 53% da população. O que o Brasil fez para conseguir esse resultado? Ele já vinha num progresso longo, né, de redução da subalimentação, a ponto de chegar com as políticas do primeiro governo Lula a conseguir sair do mapa da fome em 2014, né? Foram muitas políticas, tanto políticas emergenciais como o Bolsa Família, né? Como a criação de novas políticas mais estruturantes, né,
A saída do Brasil do mapa da fome se deu por uma série de políticas públicas criadas no final dos anos 90 e que foram intensificadas no início dos anos 2000. Entre elas, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Programa Água para Todos, que leva água para famílias, sobretudo de áreas rurais, onde o acesso à água é escasso. Programa Nacional de Alimentação Escolar, que contava com 30% de fornecimento de produtos da agricultura familiar. Bolsa Família, reconhecido internacionalmente por ter tirado milhões de brasileiros do mapa da fome. Infelizmente, isso foi revertido muito rapidamente, né? Com o aumento do desemprego, com a falta de recuperação do salário mínimo, houve uma paralisação e depois houve uma extinção de algumas políticas públicas e o Brasil voltou rapidamente a se juntar a esses países mais pobres, né? E voltou ao mapa da fome, né? Agora nós temos uma situação a comemorar, né? Que é a saída do Brasil do mapa da fome de novo, né? Em um tempo muito curto, né? Em 2 anos. Uma coisa muito importante que o Brasil fez logo que o presidente Lula assumiu seu 3º mandato foi recuperar o programa de alimentação escolar, que atinge mais de 40 milhões de crianças, né? Ele estava sendo subfinanciado, né? Havia já mudanças, né? Inclusive na forma de alimentar essas crianças, que a maior parte das escolas serviam alimentos de qualidade, as escolas passaram a ter suco de caixinha e bolacha, né? E biscoito. Então, recuperar o programa de alimentação escolar foi muito importante. Recuperar o Bolsa Família, porque o Bolsa Família, ele, durante o último governo, o cadastro único por onde as pessoas entram, se cadastram, né, para receber o benefício do Bolsa Família, ele tinha sido paralisado, né, e ainda agravado com a pandemia, né? Muitas pessoas, principalmente trabalhadores informais que perderam a sua possibilidade de renda, essas pessoas não tinham o suporte necessário para enfrentar a situação de falta de acesso aos alimentos. Tudo que havia sido praticamente eliminado, rapidamente retornou, né? O que possibilitou, então, essa saída do Brasil do mapa da fome. Ana Maria Segal, muito obrigado pela sua participação aqui no assunto. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Kiko Afonso. Kiko, obrigado por aceitar nosso convite aqui para conversar com a gente no assunto. A Ação Cidadania está na linha de frente do combate à fome aqui no Brasil, né? Tem um papel importantíssimo. E esse relatório mais recente da ONU, ele deixa claro que a gente avançou como país, só que os problemas estão longe de ser resolvidos, né? Como é que você vê esse relatório atual? Qual é o nosso grande desafio daqui para frente? Eu acho que o relatório ele traz um dia de vitória, né? Quando você olha os dados da fome, da onde estávamos há pouco tempo atrás, né? Lembrar quem está nos ouvindo que a gente chegou agora em 2021 a ter 33 milhões de pessoas em situação de fome. E a gente chega agora, depois de 3 anos praticamente, com um dado surpreendente de redução, chegando aí em torno de 7 milhões de pessoas, né? Então, a pesquisa ela traz esse alento para nós que atuamos na sociedade civil, um olhar de que as políticas públicas finalmente voltaram a ser foco de um governo, especialmente com um olhar de assistência social e de programas de fomento à produção de alimento, a chegada desse alimento na população. Então, de fato, é uma vitória, mas tem algumas questões, né? Essa pesquisa da SOF, ela traz uma diferença em relação às medidas que são feitas aqui no Brasil, através das pesquisas do IBGE e das pesquisas que a sociedade civil fez ao longo da pandemia, que chegou àqueles 33 milhões de pessoas, né? E só para quem não está familiarizado ali com o tema, SOF é a sigla desse relatório da ONU sobre a fome. São pesquisas com metodologias diferentes,
mas que trazem um resultado parecido, né? A gente já tinha visto o IBGE divulgando ano passado uma redução da fome pela EBIA, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, e agora a gente vê a SOF também comprovando essa redução com aspectos diferentes, mas que levam a crer que a gente está evoluindo na aplicação de políticas públicas. Mas de longe a gente está com isso solucionado, né, Alan? A gente tem várias coisas pela frente ainda para enfrentar. Pois é, qual o tamanho desse desafio exatamente a partir de agora? Bom, acho que as pessoas precisam entender que a fome ela é um elemento da segurança alimentar, né? A gente tem uma cadeia inteira, desde a produção do alimento até essa chegada desse alimento saudável na mesa de todo brasileiro, que ainda está longe de ser realizada, né? A pesquisa da SOF, ela traz uma questão de alimentação, mas muito focada na ingestão calórica de alimentos, ou seja, ela tem um olhar de se a pessoa tem recurso suficiente para se alimentar, independente de qual for a alimentação, né? Dona Vânia tem uma renda de R$400 para alimentar 9 bocas, entre filhos que estão desempregados e netos. Em Mesquita, na região metropolitana do Rio, ela vive uma insegurança que dói no estômago. Ao longo do mês, com o que vocês se alimentam? Salsicha, porque é mais barata e dá para todo mundo, porque é muita gente aqui em casa. Uma farofa sem nada dentro. Você conhece essa farofa? A gente está muito atrás ainda em fazer chegar na mesa do brasileiro, especialmente das famílias mais humildes, a alimentação saudável, que é base da nossa cultura alimentar, que está se perdendo, né, Alan? A gente está acostumado a comer arroz, feijão, né? Esse prato, arroz, feijão, muito representativo da alimentação brasileira. Infelizmente, não é mais um prato padrão no Brasil todo. Ela começa a perder espaço para outros alimentos ultraprocessados, especialmente por conta da dificuldade das famílias mais pobres de adquirir esse alimento mais saudável, mas também por conta do tempo, né? As famílias, elas têm que ir trabalhar, voltar, perdem muito tempo nesse deslocamento normalmente, e chegam em casa a preparar esse alimento que demora, um feijão a cozinhar, etc., acabam optando por uma alimentação não saudável de ultraprocessados, o que gera uma série de consequências para a saúde, né? Então acho que tem uma questão muito importante dessa alimentação saudável e da gente criar os mecanismos para que a produção desses alimentos suba e seja ela subsidiada, né? Não os alimentos ultraprocessados, que infelizmente é o que tem ocorrido no Brasil, e que a gente espera que as legislações novas comecem a focar muito nisso, né? De um foco muito maior em produção de alimentos saudáveis para a população brasileira. Pois é, falando dessa mudança de comportamento, né? Você falou do nosso querido arroz e feijão, que a população tem abandonado, infelizmente, né, nas últimas décadas. A ONU deu alguns números também, né? Diz que só uma pequena parcela dos brasileiros, 23,7%, conseguiu manter uma dieta saudável no ano passado. A gente sabe que a obesidade também está aumentando, né, Kiko? A gente já viu isso em outros países, como nos Estados Unidos. O que é que o Brasil pode fazer de diferente para interromper esse processo de repetição desse padrão americano, por exemplo? Eu acho que uma primeira coisa é esse reconhecimento da necessidade de que a gente precisa focar numa alimentação saudável e não só em alimentar a população. A alimentação saudável é um direito constitucional garantido na Constituição desde 2010, e a gente precisa ter um olhar de como a gente vai solucionar o problema dessa produção desse alimento chegando na mesa de todo brasileiro, né? Infelizmente, o que se tem acesso hoje, e a gente tem esses conceitos que a gente chama de desertos alimentares e pântanos alimentares, né? O deserto, localizações onde você não tem na região um lugar para compra dos alimentos, ou seja, são regiões mais remotas, mas que tem uma dificuldade de aquisição dos alimentos, e você tem o que está sendo cada vez mais popular, infelizmente, que são os pântanos alimentares, né? Como eu falei antes, essa população ela tem uma dificuldade de acessar o alimento saudável, seja pelo custo, seja pelo tempo de preparação. E aí os mercados dessas localidades, das periferias mais pobres, acabam nem oferecendo mais os produtos saudáveis, porque eles são tão inacessíveis para essa população que a pessoa vai no supermercado e o que ela tem para comprar
é o ultraprocessado. Ela nem tem mais acesso a fruta, legume e verdura, porque esses supermercados nem oferecem mais isso. E o que a gente tem visto é que os ultraprocessados têm recebido um grande apoio de subsídios ao longo das últimas décadas, e essa reversão desse processo começa agora a passos muito lentos, né? A gente viu a mudança da Cesta Básica Nacional, que foi uma vitória, onde os produtos que compõem hoje oficialmente a Cesta Básica Nacional são produtos de fato saudáveis, né? Agora a Cesta Básica Oficial tem mais comida natural e nenhum ultraprocessado. O grupo dos legumes e verduras, que se resumia a cerca de 20 itens, subiu para mais de 60. O brócolis, o alho poró e a ora pronobis, rica em proteína e de fácil cultivo, entraram para a cesta básica. Mas nada mudou tanto quanto a seleção de frutas. O decreto que criou a cesta básica no ano de 1938 descrevia 15 itens. Agora são 122 variedades. Para além disso, tem todo esse olhar da produção do alimento olhando para o pequeno produtor, para que ele possa reduzir esse preço do alimento. O que a gente tem hoje é uma produção de alimento. O Brasil é reconhecido, por isso mundialmente, de ser o celeiro do mundo, né? Mas é um celeiro do mundo de commodities. Cada vez mais a gente produz commodities e produz menos o arroz e o feijão, né? Um dado que é importante para vocês entenderem, nos últimos 10 anos, 15 anos, a produção de alimentos de arroz e feijão no Brasil, a área plantada reduziu em mais de 70%. Parte dos especialistas afirma que o modelo de produção de alimentos do Brasil tem sido mais voltado para a exportação e que isso pode gerar riscos no futuro. Um caso clássico é a soja, produto agrícola que o Brasil mais produz e exporta e que é voltado principalmente para virar ração. Nos últimos 18 anos, o plantio desse grão mais que dobrou para uma área de 47 milhões de hectares. Na contramão disso, alimentos comuns da mesa perderam espaço nas plantações. O plantio de arroz diminuiu 43% e o de feijão 36%. Tem toda a questão climática também que afeta muito mais os pequenos produtores que não têm investimento que os grandes têm. E que são os pequenos produtores que põem a fruta, o legume, a verdura na nossa mesa todos os dias e que a gente não come soja, né, Alan? A gente come os alimentos mais saudáveis do dia a dia. Essa deveria ser a nossa dieta de dia a dia. Mas, infelizmente, essa redução da produção e a falta de acesso dessa alimentação pela população tem mudado a cultura alimentar brasileira para uma cultura, como você disse, muito parecida com a americana, de produtos ultraprocessados. A gente precisa lutar contra isso com todas as forças, porque a fome não é só a fome de falta do alimento, ela também é da falta de nutrientes, de vitaminas que alimentam o corpo e mantêm a gente saudável. Deixa eu retomar aqui duas expressões que você citou, que são muito interessantes, desertos alimentares e também pântanos alimentares, para a gente entender um pouco mais o que é que elas significam na prática. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais esses dois conceitos. No caso do deserto alimentar, é essa distância de um mercado que tenha acesso a uma alimentação qualquer, na verdade, nem a ultraprocessada, não saudável ele tem. No Brasil, tem muita gente que mora em locais onde não tem feira, sacolão, hortifrutis, mercados. São lugares chamados de desertos alimentares. O governo estima que 25 milhões de pessoas morem hoje nessas regiões. Então você tem localidades remotas, especialmente as rurais, né? É surreal esse dado, né? Mas a gente tem mais fome no meio rural, isso o dado da SOF mostra mundialmente também, do que no meio urbano. Onde se produz o alimento, se tem mais fome do que onde não se produz. Então, o deserto alimentar está muito ligado a essa coisa da distância da aquisição. Então, a pessoa precisa deslocar muito para isso e acaba não conseguindo, muitas vezes, até por falta de recurso mesmo, chegar no local que vende o alimento. O segundo é a questão do pântano alimentar, que é um conceito até novo, que é esse de você ir para o supermercado ou ir para a lojinha para venda da sua comunidade e lá você só encontrar alimentos ultraprocessados. Então, no fim do dia, você tem você força essa população a mudar a cultura alimentar dela para uma cultura de alimento ultraprocessado. Esse é o grande desafio que a gente tem hoje, né? Dessa redução de preço e desse acesso a esse alimento saudável para essa população, que é um desafio que a gente não está nem perto de resolver. Pois é, fora a Índia, segundo a ONU, que tem menos gente hoje em dia nos países de renda baixa, renda média, conseguindo pagar por alimentação saudável do que 5 anos atrás. O que é que explica essa dificuldade de a gente conseguir pagar por isso, não só ter acesso?
O aspecto econômico. O que a gente vê hoje no agro, né, o grande modelo do agronegócio mundial é a comoditização dos produtos. O que são as commodities? Né? A gente está falando de milho, de soja, de cana-de-açúcar. São itens que ou são voltados muito para alimentação animal, ou são voltados para combustível, ou são voltados para a produção de ultraprocessados. Isso, economicamente, é muito mais rentável hoje de você produzir, porque você tem mercados nacionais e internacionais de futuros desses itens, onde você vende o produto sem ainda nem ter plantado e você já tem uma garantia de preço futura sobre isso. Então você tem uma série de garantias, seguros em cima desse processo de produção desses alimentos, que faz com que quem produz aquele alface, tomate, a verdura que a gente come, aquele arrozinho e feijão que a gente come, não tenha os mesmos incentivos econômicos para se manter produzindo esse item. Parte dos especialistas também rebate o argumento de que o Brasil só exporta. Um exemplo emblemático são as carnes bovina e de frango. O país lidera as exportações globais desses alimentos, mas a maior parte da produção fica no Brasil. O mesmo acontece com o milho e o arroz. Já o café, o açúcar e a soja são mais exportados do que direcionados para o mercado brasileiro. Em cima disso, que afeta também esse aspecto econômico, é a questão climática. A gente está falando de um mundo que mudou completamente, acho que todo mundo já percebeu isso, felizmente que a percepção de que o mundo precisa mudar essa questão da mudança climática, mas a gente chegou num ponto onde os efeitos já estão aí. E a agricultura, ela é a vilã e a vítima. Ela é vilã porque 30% hoje do efeito estufa, dos gases de efeito estufa, são produzidos pela agricultura, 70% da água doce do mundo é consumida pela agricultura, e ela também é vítima, porque ela é a primeira coisa que é afetada nos momentos de adversidade climática, seja na seca, seja nas enchentes, os alimentos acabam sendo destruídos nesse processo. Fora a questão das guerras, né? A guerra da Ucrânia, que afetou a distribuição de farinha, de grãos para o mundo inteiro. Então você tem diversos aspectos que vão influenciando a questão da alimentação e que sobem esse preço muito rapidamente. É só a gente ver agora o tarifaço do Trump. Só a ameaça do tarifaço acontecer já fez reduzir o preço da proteína e de alguns itens no Brasil pela sobreoferta, ou seja, é uma questão econômica, essa questão da exportação desse produto ser muito mais válida do que vender no mercado interno. Você citou aí fatores de longo prazo, né, e também fatores pontuais como esse protecionismo dos Estados Unidos, né? Com esse novo cenário global em relação ao protecionismo americano, ao tarifaço do Trump, como é que isso deve afetar os preços, os alimentos, na tua visão, no curto e no médio prazo aqui no Brasil e no mundo? Na relação com os Estados Unidos, o Brasil é positivo no sentido de que ele exporta alimento para os Estados Unidos, ele importa muito pouco. E no fim do dia, eu acho que isso, no curto prazo, pela falta de mercados que o agro vai ter para oferecer esse produto internacionalmente, ele vai ter que recorrer para o mercado interno, isso vai ter uma sobreoferta e muito provavelmente a gente vai ver preços baixarem em proteínas, em alguns itens que são itens de café e itens de exportação. Mas esse rearranjo desse alimento, ele é muito rápido, né? Acho que o governo está tratando disso também, de ter um olhar de achar novos mercados. Os últimos anos se abriu muitos mercados para os produtos brasileiros no mundo todo. Eu acho que esse rearranjo vai ser muito rápido, porque o alimento é algo muito cobiçado pelo mundo inteiro. Ter um mercado, um produtor como o Brasil, para oferecer produtos de alta qualidade, em larga escala, para o mundo inteiro, certamente a gente vai ter uma descida e depois uma normalização, uma volta dos preços ao preço normal. O que vai afetar, de fato, na minha opinião, essa mudança de forma efetiva é esse investimento massivo em programas de agricultura familiar e pequenos agricultores, para que a gente possa, de fato, reverter essa curva de redução de oferta de produtos de alimentação saudável no país. Queria te fazer agora uma última pergunta, que é sobre a importância da continuidade de políticas públicas para a gente combater a fome, né? Já que houve esse avanço aí nos últimos anos, como garantir que esses programas sejam mantidos independentemente da coloração partidária aí dos governos? De tudo que foi trágico na Covid e durante esse último período de governo em relação a essa questão política de políticas públicas de segurança alimentar e assistência social, eu acho que ela serviu para a sociedade, para o Brasil,
compreender a importância dessas políticas públicas. A gente viveu um período, quando a Ação da Cidadania foi fundada, com 32 milhões de pessoas em situação de fome, onde diversas políticas derivadas da luta do Betinho criaram Bolsa Família, criaram os Conselhos de Segurança Alimentar, criaram as políticas que nos fizeram chegar a 2014 e sair do mapa da fome. Foi uma luta de 20, 30 anos para chegar a isso. Em poucos anos, já em 2019 e 2020, a gente já tinha saído de 4 milhões de 2014 para 19 milhões de pessoas em situação de fome. Por que isso aconteceu antes da Covid já? Porque as políticas públicas elas foram descontinuadas. Você teve um congelamento de investimento em todas as políticas, você teve uma redução das políticas em si, o que fez com que o ferramental, que já era muito reconhecido mundialmente como efetivo, fosse reduzido. E aí a fome ela foi aumentando e à medida que a Covid chega, ela empurra a gente do precipício. E mostra como a falta desse ferramental bem aplicado fez com que a gente chegasse aos 33 milhões de pessoas em situação de fome, muito pior do que até quando a Ação da Cidadania foi fundada. Então a gente teve uma reaplicação dessas políticas agora a partir de 2022. Em 3 anos de reaplicação dessas políticas, o Brasil volta a sair do mapa da fome, de 33 milhões para 7 milhões. Isso, para mim, se alguém tinha alguma dúvida da importância dessas políticas públicas para a gente poder combater a fome e reduzir a pobreza, agora, seja de direita, de esquerda, de centro, não há mais dúvida em relação à efetividade dessas políticas e elas têm que ser adotadas por qualquer coloração partidária como políticas de Estado. A gente tem que compreender que a fome ela não tem ideologia. Passar fome não é de direita, não é de esquerda, não é de centro. Passar fome é inaceitável para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Seja uma pessoa passando fome, a gente não pode estar satisfeito com um país que produz tanto alimento que essa pessoa passe fome. Todas essas políticas já são lei, né? Eu acho que elas, infelizmente, ainda tem uma dependência orçamentária, né? O ferramental está aí, as políticas existem já, as leis já existem. O que falta é uma maturidade tanto do Congresso que aprova esses orçamentos, mas também de um avanço dessas legislações para que esses recursos sejam garantidos ano a ano, para que a gente não tenha que todo ano disputar com os lobbies de outros setores o básico, que é a alimentação de cada um dos brasileiros. E nós, como sociedade civil, setor privado, imprensa, todos nós não podemos deixar acontecer o que aconteceu durante esses últimos anos da política durante a Covid e logo antes da Covid, que é olhar essas políticas perderem recursos, olhar essas políticas serem paralisadas e ficar em silêncio. A causa disso, obviamente, é uma questão ideológica política, mas que nos levam no lugar que é a fome de 33 milhões de pessoas. A gente não pode mais assistir isso calado, se isso acontecer de novo. A gente precisa, como sociedade, lutar, a sociedade civil está fazendo seu papel, mas a sociedade toda tem que estar junta para preservar o que a gente tem de melhor, que são as melhores políticas de combate à fome e redução de pobreza do mundo. Obrigado, Kiko, pela sua participação. Mais uma vez aqui no Assunto, volte sempre. É um grande prazer, Alan. Forte abraço. Este episódio usou o áudio do documentário Histórias da Fome no Brasil, disponível no Globoplay. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Alan Severiano e fico por aqui. Até o próximo Assunto.